Chegou a hora do nosso encontro de família. Lucinda Pinto, CNN Money e CNN Brasil juntos. Ei, querida, bem-vinda. Obrigada. Boa noite, Thaís. Boa noite para todo mundo. Que bom. Lucinda, ontem nós trouxemos aqui o resultado da decisão do Comitê de Política Monetária. Acertamos na nossa leitura aqui, em cima da notícia. No calor ali. No calor da notícia, exatamente. E nós vamos tratar agora de não de uma consequência direta, até porque faz parte, infelizmente, da história da economia brasileira, o alto endividamento das famílias. Hoje, a Confederação Nacional do Comércio trouxe uma atualização da situação dos endividados no Brasil. É isso mesmo. O que preocupa é que a gente não está vendo uma melhora, né? Mesmo com o programa Desenrola, com algum esforço por parte de alguns bancos de fazer renegociações, a gente não está vendo uma melhora e provavelmente isso tem a ver, sim, com o nível de taxa de juros, com o custo dessa dívida. Então, a gente vai mostrar aqui os principais números, os principais recortes dessa pesquisa que a Confederação preparou. Então, hoje a gente sabe que 82% das famílias têm dívida. Isso aqui representa um crescimento de 0,4 ponto percentual na comparação a junho. Então, mesmo nesse momento aí em que as famílias estão tentando fazer suas renegociações, a gente está vendo um aumento do endividamento. Só que aqui não necessariamente tem gente com dívida em atraso. Só que olha o número de famílias com dívida em atraso, 29,8% em julho, Thaís. É muita coisa. E essa pesquisa mostra também que mais de 12%, 12,3% para ser bem precisa, dessas pessoas entrevistadas dizem que não vão ter condição de pagar a dívida. Então, a gente pode até entender que esse programa Desenrola do governo provavelmente tem como alvo essas famílias, essas pessoas. E coisas que a gente já sabe. Essas famílias, elas devem para mais de uma instituição, elas devem outras contas de consumo, elas têm carnês, né? Aquelas prestações que elas assumem junto a lojas de varejo atrasadas. Então, é uma situação difícil mesmo, Thaís. Então, de fato, essa discussão que a gente está tendo sobre a necessidade, o processo de corte de juros, obviamente que a gente entende a necessidade dos juros estarem mais altos para controlar a inflação, mas o quanto a gente precisa que haja condições, né, para que se abra espaço, para que esse juro diminua, para que se resolva essa situação. O crédito, o endividamento não é um mau instrumento, né? É a forma de se endividar que acaba provocando essa doença financeira para muitas famílias brasileiras, né? Não só o tamanho da dívida, o tamanho da dívida em si versus o ativo da pessoa e a capacidade que ela tem de gerar renda, mas o comprometimento da dívida sobre a renda. Então, Exato. Todos esses dados, eles estão, assim, soando os alarmes, né, Lucinda? Então, assim, é a quantidade de gente endividada, isso não é exatamente um má negócio, mas a quantidade de gente com dívida em atraso e a quantidade de gente que não vai ter condições de pagar. Exato. E o tipo de crédito. Então, a pesquisa também mostra que a maioria, mais de 80% dessas famílias tem dívida no cartão de crédito. Que é o pior juro do planeta. Que é o pior juro, aquela bola de neve, super difícil de resolver. Então, esse é o problema. Em geral, quando a pessoa recorre ao cartão de crédito, ela não tem outra opção, ela já tomou outros empréstimos. Então, é isso, assim, como você disse, pegar empréstimo, tomar linhas de financiamento até de longo prazo, a juros razoáveis, está tudo certo, isso faz parte do processo de formação de patrimônio. O problema é que a gente está vendo uma situação mais emergencial mesmo. E só para a gente fechar, tem uma questão aqui de fundo, que é muito importante, vamos fazer aqui o momento serviço da cobertura econômica, que é o aprendizado de como fazer. A gente vê tantos memes, aquela coisa assim, eu nunca imaginei que uma comprinha de R$8, outra de 15, outra de 35, daria R$3.500, né? Então, é o cuidado de achar que a parcela pequena vai comprometer pouco o seu orçamento. E a maioria das pessoas acaba se perdendo com isso. E quando chega o tamanho da fatura, não dá conta. Então, tem o aprendizado também da educação financeira, que chega junto com o acesso ao crédito. Então, milhões de brasileiros passaram a ter acesso ao crédito, que é um ganho, porque é um exercício cidadão, você ter acesso ao crédito oficial, né, não de agiota. E uma característica de uma economia estável, né? Exato, Thaís? estável, Então, avançada, que tem instrumentos corretos para o endividamento, para a antecipação do consumo. Então, aqui é mais uma situação. Vamos ver, ao longo dos próximos meses, se o Desenrola consegue aparecer aqui.
né? A gente esperava que já tivesse aparecido, ainda não. Vamos dar uma olhada como fechou o mercado no pós-Copom? Olha, embora a Selic tenha caído lá 0,25 ponto percentual, a gente tem que sempre lembrar que a Bolsa reage muito diretamente à taxa de juros. Embora tenha havido esse corte, o Ibovespa caiu. E por quê, Thaís? Porque o mercado está se perguntando se realmente tem espaço para mais cortes. Então, a gente conversou aqui bastante ontem que o Banco Central não se comprometeu com o seu próximo passo. Ele deixou ali indicações de que talvez haja espaço, quer dizer, agora tem que olhar os dados, tem que acompanhar o que vai acontecer com a inflação, com a atividade econômica, com o cenário internacional, mas muita gente acredita que possa haver, sim, a depender da evolução desses números, novos cortes, mas o mercado ficou inseguro e aí, nessa dúvida de que talvez não haja um novo corte, o Banco Central não deu essa garantia para o mercado, os juros futuros subiram e isso acabou impactando a Bolsa Brasileira. Agora vai todo mundo esperar a ata do Copom para ver se a mensagem realmente do Banco Central é essa, né, de cautela, de ficar um pouco mais com o pé atrás. E o dólar caiu 0,44% para R$ 5,10. Aqui teve muito mesmo reação ao exterior, um comportamento seguindo o dólar lá no mercado internacional. Como a gente disse ontem, o comunicado do Banco Central foi mais enxuto, foi mais direto, né? Tem pouca coisa não dita ali. O que a ata na próxima semana vai fazer é esclarecer um pouco a linha de pensamento do Copom, mas não necessariamente uma mudança dessa interpretação que o mercado já sabe que é a interpretação, inclusive, mais realista. Acho que é momento de esperar e ver o que pode acontecer, né, Lucinda? É isso mesmo. No fim das contas, o que o Banco Central disse vamos esperar os dados. Isso. É que tem uma parte do mercado que acha que os dados vão realmente melhorar e tem uma parte do mercado que tem muita dúvida sobre isso. Então, esperemos todos.